como as antenas e transmissores funcionam. Essa é nossa Rádio DX, a sua melhor sintonia DXista. Venha conferir conosco as informações do mundo do rádio. A nossa Rádio DX. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 5 de junho de 2026. Na produção e apresentação, Antônio Velino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o nosso programa Boletim DX tem a sua edição número 225. Programa Boletim DX, edição 225. Hoje teremos várias informações de X, vamos ter aí também parte do programa do Rincon de Existen, da Rádio Romênia Internacional. Vamos ter também mais outras informações interessantes. E só comunicando aos amigos que neste mês de junho, a nossa Rádio DX está completando 6 aninhos no ar, ok, amigos? Então, próximo dia 12 de junho, a nossa Rádio DX estará completando 6 anos de transmissões via web, falando sobre as ondas do rádio de um modo geral. Onda curta, onda longa, onda tropical, FM, rádio amadorismo, DXismo, rádio escuta. Então, falamos de tudo um pouco aqui através da nossa Rádio DX Web. Ok? Então, 6 anos no ar, a nossa Rádio DX. A todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos e sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação. Direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras, nossa Rádio DX, programa Boletim DX. Na produção e apresentação, Antônio Avelino. Vamos à nossa programação. Essa é nossa Rádio DX, a sua melhor... Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Melhor programação, o que você merece. Este es el Rincón Dixista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el dixismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Estos son los temas de hoy. Empezamos con una noticia de actualidad interna. Radio Rumanía mantiene su posición de liderazgo en el mercado radiofónico nacional con casi una cuarta parte de la cuota de mercado total. Tras el recuento de datos, las emisoras de Radio Rumanía se sitúan a la cabeza de la clasificación general por cuota de mercado a nivel nacional. Radio Rumanía tiene una cuota de mercado de aproximadamente una quinta parte del tiempo total de escucha a nivel nacional, 29,9%, en las zonas urbanas 19,6%, en Bucarest 20,1%, mientras que en las zonas rurales supera una cuarta parte, 27,1%, según los datos de la última oleada del estudio de audiencia. Las emisoras que más contribuyen a la cuota de mercado a nivel nacional son Radio Rumanía Actualități, 10,6%, y las emisoras de Radio Rumanía Regional, 7,7%. Las emisoras de Radio Rumanía han mantenido una evolución constante, consolidando su estatus como pilar central en las preferencias de los oyentes, a pesar de la contracción general registrada en todo el mercado radiofónico.
En este contexto competitivo, las emisoras de la Sociedad Rumana de Radiodifusión han demostrado una notable constancia, manteniendo los indicadores estables en comparación con el periodo anterior y con el mismo periodo del año 2025. Seguimos con mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Francisco Llerena Vega nos escuchó en Camaná, Arequipa, Perú. Estos son los datos de su último informe de recepción. Fecha de la escucha 12 de mayo, hora 2 UTC, frecuencia 11.820 kHz, SINPO 44333. Utilizó un receptor Sony XO de 201, antena exterior L invertida. Muchas gracias, Francisco, por todo tu apoyo continuo. Un cálido saludo y hasta pronto. Celio Romais reanuda el contacto y la colaboración con nosotros a través de este mensaje. Le escribo con gran alegría para saludarle y hacerle llegar mi informe de escucha de su programación en español. Actualmente me encuentro en Pancas, en el estado de Espíritu Santo, muy cerca del monumento de los Pontones Capixabas. Aquí disfruto de mi jubilación y dedico mucho tiempo a una de mis grandes pasiones, escuchar la radio de onda corta. Logré sintonizar con éxito su transmisión este lunes 19 de mayo a las 19 horas UTC. Las condiciones técnicas de la recepción fueron evaluadas con el código SINPO 45343. Aprovecho este mensaje para compartir con usted un momento especial. Recientemente estuve en una cosecha de cacao aquí en la región. Estoy adjuntando a este correo algunas fotografías de esa actividad para que puedan conocer un poco más de mi día a día. Agradezco de antemano su atención a este reporte y les envío un fuerte abrazo a todo el equipo de Radio Rumanía Internacional. Muchas gracias, amigo Celio, por volver a contactar con nosotros y por seguir de cerca nuestra actividad como siempre. Me alegra que estés disfrutando de tu jubilación y que dediques tu tiempo libre a tus aficiones. Muchas gracias por las fotos. Son muy bonitas y me imagino lo mucho que te habrá gustado participar en la recolección de la cosecha de cacao. A mí también me habría gustado participar. Recibe, querido amigo, un fuerte abrazo desde aquí y quedo a la espera de tus noticias. Además, Celio ha compartido estas novedades que nos interesan a todos. Radio Elva, Monrovia, Liberia, puede sintonizarse en América del Sur alrededor de las 19 horas UTC en la frecuencia de 6.050 kHz. Esta emisora histórica estuvo fuera del aire por un tiempo y regresó con solo 1 kilovatio de potencia, lo que la convierte en una excelente opción para la recepción de señales de larga distancia. La Voz de Turquía transmite en portugués para Brasil de 0 a la 1 UTC en 9.870 kHz. A la 1 UTC inicia su emisión en español. Los jueves UTC se emite el programa El Buzón, donde responden a los informes de recepción de los oyentes. La emisora confirma los reportes enviando una tarjeta QSL física a todos. Radio Nacional da Amazonia, Brasilia, Brasil, cuenta con un servicio internacional en inglés y español que se emite de lunes a viernes entre la 1:50 y la 2 UTC en las frecuencias 6.180 kHz, 6.150 kHz y 11.780 kHz. El programa dura 10 minutos divididos en 5 minutos para cada idioma. Continuamos con más noticias interesantes sobre tecnología, inteligencia artificial, Internet, redes sociales y ciberseguridad.
La barra de búsquedas de Google sufre su mayor transformación en 25 años. El gigante tecnológico anunció el 19 de mayo en su evento de desarrolladores I.O. que la inteligencia artificial generativa estará totalmente presente en su producto estrella, el buscador, cuyo aspecto también se altera. En vez de una caja fina, ahora hay un espacio en el que cabe un párrafo entero. El objetivo es que ya no se introduzcan un par de palabras, sino que se puedan elaborar más las preguntas. La IA es ahora omnipresente en Google. La compañía ofrecía desde octubre del año pasado la opción de realizar búsquedas con su ayuda. La experiencia ha sido tan positiva que se ha decidido hacer que esa tecnología domine la experiencia. Los resultados de las búsquedas podrán ser textos, tablas o diagramas. Hay más novedades. YouTube incorporará una ventana para hacerle preguntas a la IA sobre el vídeo, de forma que nos muestre solo las partes que queremos. Será posible crear y editar documentos o emails con la voz en Gmail o Google Docs. Gemini Omni permite elaborar vídeos hiperrealistas con un acabado similar al de Nano Banana en fotos. Y todos sus productos se integrarán en su detector de IA Sint-ID. Las imágenes y audios generados con esta tecnología tendrán una marca de agua imperceptible que saldrá a la luz cuando el usuario quiera saber si está viendo una imagen real o sintética. OpenAI, por cierto, se suma a esta iniciativa. También se anunció el lanzamiento de unas gafas con audio desarrolladas junto a Samsung que se lanzarán en otoño. Algunos de los cambios anunciados son globales, otros de momento solo para Estados Unidos. Los hay que solo estarán disponibles bajo suscripción como Google Omni. Pero la revolución está en las nuevas búsquedas que irán llegando progresivamente a todos los países. Es importante al menos por 3 motivos. 1. Adiós a los enlaces azules. Hasta ahora cada búsqueda se saldaba con una lista de enlaces azules, ordenados de más a menos relevante, según el criterio del algoritmo cocinado por la compañía. Gemini 3.5 Flash, el modelo que guiará el motor de búsquedas, usará también agentes que trabajarán en segundo plano para actualizar la información en caso de que haya novedades. Segundo, respuestas distintas para cada usuario. Eso tiene implicaciones más profundas de lo que parecen. Eso ocurrirá con la inteligencia generativa. Cada particular recibirá una respuesta distinta a sus cuestiones. Eso puede estar bien porque dará a cada usuario lo que busca, pero también tiene su lado negativo. Google ya no podrá ser un estándar. Y tercero, Google aprieta en la carrera de la IA. A Google, como Microsoft, Meta o Amazon, el lanzamiento en abierto de ChatGPT en noviembre de 2022 le pilló con el pie cambiado. OpenAI, una empresa hasta entonces desconocida, había puesto en jaque a las grandes tecnológicas. Google, que hasta ese momento lideraba claramente el desarrollo científico y de aplicaciones relacionadas con la IA, se vio obligada a poner el pie en el acelerador. En 2023 reorganizó sus laboratorios de investigaciones. 3 años después, el esfuerzo está dando sus frutos. Gemini, la familia de modelos de IA generativa de Google, tiene ya 900 millones de usuarios, según destacó el director general de la compañía, Sundar Pichai. Essa é a sua rádio. Ligada
você merece. Como as antenas e transmissores funcionam. Fala, amantes da engenharia! Imagine estender a mão e captar palavras, imagens e informações que passam. É mais ou menos isso que uma antena faz. É a haste ou prato de metal que capta as ondas de rádio e as transforma em sinais elétricos, que alimentam algo como um rádio, televisão ou sistema telefônico. Antenas como essa são às vezes chamadas de receptores. Um transmissor é um tipo diferente de antena que faz o trabalho oposto ao de um receptor. Ele transforma sinais elétricos em ondas de rádio para que possam viajar às vezes milhares de quilômetros ao redor da Terra, ou até mesmo para o espaço e voltar. É por isso que antenas e transmissores são a chave para praticamente todas as formas de telecomunicações modernas. Mas como as antenas funcionam? Suponha que você é o chefe de uma estação de rádio e queira transmitir seus programas para o mundo todo. Mas como você faz isso? Você usa microfones para capturar os sons das vozes das pessoas e transformá-los em energia elétrica. Você pega essa eletricidade e, falando de forma geral, a faz fluir ao longo de uma antena alta de metal, alimentando sua potência muitas vezes para que ela viaje tão longe quanto você precisa no mundo. À medida que os elétrons na corrente elétrica balançam para frente e para trás ao longo da antena, eles criam radiação eletromagnética invisível na forma de ondas de rádio. Essas ondas, em parte elétricas e em parte magnéticas, viajam na velocidade da luz, levando o seu programa de rádio com elas. Agora, o que acontece quando ligo meu rádio em minha casa a alguns quilômetros de distância é que as ondas de rádio que você envia fluem através da antena de metal e fazem os elétrons balançarem para frente e para trás. Isso gera uma corrente elétrica que, por sua vez, transformam em um sinal que os componentes eletrônicos dentro do seu rádio transformam de volta em som que pode ser ouvido. As antenas transmissoras e receptoras costumam ser muito semelhantes em design. Por exemplo, se você estiver usando algo como um telefone via satélite, que pode enviar e receber uma chamada de vídeo ou telefone para qualquer outro lugar na Terra usando satélites espaciais, os sinais que você transmite e recebe passam por uma única antena parabólica. A antena parabólica é um tipo especial de antena em formato de tigela e praticamente conhecida como refletor parabólico, porque a antena se curva no formato de um gráfico chamado parábola. Só que transmissores e receptores parecem muito diferentes. Antenas de transmissão de TV ou rádio são enormes mastros, às vezes se estendendo por centenas de metros no ar, porque precisam enviar sinais poderosos por longas distâncias. Mas você não precisa de nada tão grande na sua TV ou rádio em casa. Isso porque uma antena muito menor fará o trabalho muito bem. As ondas nem sempre passam pelo ar do transmissor para o receptor. Dependendo de quais frequências de onda queremos enviar, quão longe queremos enviá-las e quando queremos fazer isso. E qual deve ser o comprimento de uma antena? Quanto maior, melhor? A antena mais simples é um único pedaço de fio de metal preso a um rádio. A maioria dos rádios transistorizados modernos tem pelo menos duas antenas. Uma delas é uma haste telescópica longa e brilhante que sai do rádio e gira para captar sinais FM, que significa frequência modulada. A outra é uma antena dentro do gabinete, geralmente fixada na placa de circuito principal e capta sinais de AM, que significa amplitude modulada. As diferenças entre AM e FM são interessantes, então se quiser saber mais, deixa aqui nos comentários que podemos fazer um vídeo sobre isso. Mas por que você precisa de duas antenas em um rádio? Os sinais nessas diferentes bandas de onda são transportados por ondas de rádio de diferentes frequências e comprimentos de onda. Os sinais de rádio AM típicos têm uma frequência de 1000 kHz
enquanto os sinais FM típicos são de cerca de 100 MHz. Então eles vibram cerca de 100 vezes mais rápido. Como todas as ondas de rádio viajam na mesma velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo, os sinais AM têm comprimentos de onda cerca de 100 vezes maiores que os sinais FM. Você precisa de 2 antenas, porque uma única antena não consegue captar uma faixa tão grande de comprimentos de onda. É o comprimento de onda ou frequência das ondas de rádio que você está tentando detectar que determina o tamanho e o tipo de antena que você precisa usar. Em termos gerais, o comprimento de uma antena simples tem que ser cerca de metade do comprimento de onda das ondas de rádio que você está tentando receber. Só que algumas tecnologias tornam possível fazer antenas que tenham 1/4 do comprimento de onda. Antenas compactas em miniatura que tenham cerca de 1/10 do comprimento de onda e antenas de membrana que são ainda menores, embora não entraremos no detalhe aqui. O comprimento da antena não é a única coisa que afeta os comprimentos de onda que você vai captar. Isso porque se tivéssemos um rádio com um comprimento fixo de antena, só seria capaz de receber de uma estação. A antena alimenta sinais em um circuito de sintonia dentro do receptor do rádio, que é projetado para agarrar uma frequência específica e ignorar o resto. O circuito receptor mais simples nada mais é do que uma bobina de fio, um diodo e um capacitor, que alimenta sons em um fone de ouvido. O circuito responde ou ressoa na frequência em que você está sintonizado e descarta frequências maiores ou menores do que isso. Ao ajustar o valor do capacitor, é que você consegue alterar a frequência ressonante, e é isso que sintoniza seu rádio em uma estação diferente. O trabalho da antena é captar energia suficiente das ondas de rádio que passam para fazer o circuito ressoar na frequência certa. As antenas de rádio mais simples são apenas hastes longas e retas, às vezes chamadas de monopolos. Muitas antenas de TV internas têm a forma de um dipolo, uma haste de metal dividida em 2 partes e dobrada horizontalmente, de modo que parece um pouco com uma pessoa em pé com os braços esticados horizontalmente. Antenas de TV externas mais sofisticadas têm vários desses dipolos dispostos ao longo de uma haste de suporte central. Outros designs incluem laços circulares de fio e, é claro, antenas parabólicas. Mas por que tantos designs diferentes? Obviamente, as ondas que chegam a uma antena de um transmissor são exatamente as mesmas, não importa o formato e o tamanho da antena. Um padrão diferente de dipolo ajudará a concentrar o sinal para que seja mais fácil de detectar. Esse efeito pode ser aumentado ainda mais adicionando dipolos fictícios desconectados, conhecidos como diretores e refletores, que refletem mais do sinal para os dipolos receptores reais. Isso é equivalente a aumentar o sinal e ser capaz de captar um sinal mais fraco do que uma antena mais simples. 3 características das antenas são particularmente importantes, que são sua direcionalidade, ganho e largura de banda. Vamos começar pela direcionalidade. Os dipolos são muito direcionais, isso porque eles captam ondas de rádio que viajam em ângulos retos em relação a eles. É por isso que uma antena de TV precisa ser montada corretamente em sua casa e virada para o lado correto, se você quiser obter uma imagem nítida. Bem, hoje em dia você não tem muito esse problema, pois os sinais de TV são digitais. Mas, na minha época, você tinha que brigar uns bons minutos com a antena antes de ter uma imagem decente. A antena telescópica de um rádio FM é menos direcional, especialmente se o sinal for forte. Se você apontar diretamente para cima, ela capturará bons sinais de praticamente qualquer direção. A antena AM de ferrite dentro de um rádio é muito mais direcional. Embora antenas altamente direcionais possam parecer um incômodo, quando estão alinhadas corretamente, elas ajudam a reduzir a interferência de estações ou sinais indesejados,
próximos ao que você está tentando detectar. Mas a direcionalidade nem sempre é uma coisa boa. Pense no seu celular. Você quer que ele seja capaz de receber chamadas onde quer que esteja em relação ao mastro da torre de telefone mais próximo, ou captar mensagens para onde quer que esteja apontando quando estiver na sua bolsa. Então, uma antena altamente direcional não é uma boa. Da mesma forma, para um receptor GPS que diz onde você está usando sinais de vários satélites espaciais. Como os sinais vêm de satélites diferentes em lugares diferentes no céu, então, novamente, uma antena altamente direcional não seria útil. O ganho de uma antena é uma medida muito técnica, mas falando de modo geral, se resume à quantidade pela qual ela aumenta o sinal. As TVs geralmente captam um sinal fraco e fantasmagórico, mesmo sem uma antena conectada. Isso ocorre porque a caixa de metal e outros componentes agem como uma antena básica, não focada em nenhuma direção específica, e captam algum tipo de sinal por padrão. Adicione uma antena direcional adequada e você vai obter um sinal muito melhor. O ganho é medido em decibéis, e quanto maior o ganho, melhor a sua recepção. No caso de TVs, você obtém muito mais ganho de uma antena externa complexa do que um dipolo simples. Todas as antenas externas funcionam melhor do que as internas, e as antenas montadas em janelas e em conjunto têm maior ganho e funcionam melhor do que as embutidas. Já a largura de banda de uma antena é o intervalo de frequências ou comprimentos de onda sobre a qual ela funciona efetivamente. Quanto maior a largura de banda, maior o intervalo de diferentes ondas de rádio que você pode captar. Isso é útil para algo como televisão, onde você pode precisar captar muitos sinais diferentes, mas muito menos útil para comunicações por telefone, celular ou satélite, onde tudo que você precisa e está interessado é uma transmissão de onda de rádio muito específica, em uma banda de frequência bastante estreita. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento pessoal e profissional... Bom, amigos e amigas, achei esse vídeo bem interessante, desvendando o mistério das ondas de rádio e antenas. Os amigos podem procurar também no YouTube, que vão ter também essa informação com bastante mais ímpeto, certo? E aí vai mostrar relatos de antenas, imagens de várias antenas. Muito interessante, ok? Tivemos também parte da programação da Rádio Romênia Internacional, o programa Rincon de Existe, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsio, lá da Romênia, certo? Mas vamos às nossas informações de ex de hoje, que nos chega desde a Europa, com a Scandinavia Week Radio no ar neste fim de semana, certo? Para o dia 6 de junho, amanhã. Então, da 0 hora, aliás, deixa eu ver aqui, a hora certinha, das 21 horas UTC até, então é isso mesmo, das 21 horas UTC até as 21 horas. Aqui os horários ficaram bem mais tortos aqui, mas vamos lá. Das 21 horas, o TC do dia 6, pelas frequências, das 21 às 22, das 22 às 23, das 23 às 0 hora, da 01 até as 20 horas até as 21 horas do dia 7, podemos dizer assim. A Scandinavia Weekend Radio estará no ar em 6.170 e 11.690 kHz durante todo esse horário, certo? Então, de certo modo, seria no horário local das 0 hora até as 23 horas, ou até as 0 hora UTC, certo? Então,
aqui é como se fosse praticamente a hora no Brasil. Às 21 horas UTC até às 21 horas UTC do dia seguinte. Dá até 20 horas e 59 minutos. Ok, amigos? Então vamos escutar aí a Scandinavian Weekend Radio, certo? A SWR, para este fim de semana, dia 6 de junho. E aí, os amigos que desejarem enviar seus informes de recepção, pode visitar o site swradio.net ou então enviar um e-mail para info@swradio.net. Em alfabeto fonético internacional, o site é o www.sierra whisky Romeo Alpha Delta India Oscar .November Eco Tango. O e-mail é India November Foxtrot Oscar @Sierra Whisky Romeo Alpha Delta India Oscar .November Eco Tango. A programação das ondas curtas da Rádio Texas para junho, ou Texas Radio, estará da seguinte forma: dia 6 às 14 UTC em 6.160 kHz, também dia 6 às 18 UTC em 3.975 e 6.160 kHz, também dia 6 às 12 UTC, mas aí, amigo, já é 6 de julho, eles colocaram dia 6, junho e julho ao mesmo tempo. Ou pode ser que tenham confundido, certo? E colocado aqui, acho que 7/6. Mas vamos lá. Então, pelo menos a informação aqui está chegando é 0607, 26 às 12 UTC, em 9.600, às 12 horas UTC, em 9.670 kHz. Também dia 6/7, às 23 UTC, em 9.670. Já dia 6, ou seja, 18/6, entendi agora, amigos, entendi agora. Eles mandaram a informação em inglês. Então, dia 6 de junho, às 14 e às 18, em 6.160 e em 3.975 kHz, em 6.160. Dia 7 de junho, às 12 UTC, em 9.670. E também às 23 horas UTC em 9.670. Não é 7 de julho, é 7 de junho. Mandaram aqui simplesmente em inglês. Então, dia 18 de junho, às 19 UTC, em 3.975 e 6.160 kHz. Também dia 21 de junho, às 10 UTC, em 6.070 kHz. Dia 6 e 7, Michael Strack, na Rádio Ondas Curtas do Texas, a música de Jimmy Vaughan, acho que é isso. Dia 18, a música de Koi Wetzel, solicitado por Roman Sass Rostock, da Alemanha. Dia 21, a música de Townes Van Zandt, solicitado por Eric Cottrell, Lynn, de Massachusetts, nos Estados Unidos. A Texas Radio Shortwave agradece o envio do relatório de recepção detalhado por e-mail para o seguinte e-mail: Texas Radio Short Wave @protonmail.com. Em alfabeto fonético internacional: Tango Echo X-Ray Alpha Sierra Romeo Alpha Delta India Oscar Sierra Hotel Oscar Romeo Tango Whisky Alpha Victor Echo @Papa Romeo Oscar Tango Oscar November Mike Alpha India Lima Charlie Oscar Mike. Ok? Isso inclui também relatórios de ouvintes que utilizam receptores SDR. Certo? Então agradecemos a todos que nos ouvirem e nos mandarem seus informes de recepção. Terry, November 5º, Romeo Tango Charlie, Austin, Texas, Estados Unidos.
Ok, amigos, então vamos a outra informação. É que o radiograma de ondas curtas estará no ar de 4 a 11 de junho de 2026, com o programa 452. Olá, amigos, vistam seus jalecos brancos oficiais do radiograma de ondas curtas, que esta semana faremos um experimento no programa 452. Dias e horários de transmissão. Terça, das 23h30 a 0h UTC em 9.265 kHz. No sábado, das 2h30 às 3h UTC em 9.265 kHz. Também no sábado, das 23 às 23h30 UTC em 9.455 kHz. Já no domingo, das 14h30 às 15h em 9.955 kHz. Já na segunda, das 8 às 8h30 UTC em 5.850 kHz. Na quarta-feira, das 13h30 às 14h UTC em 15.770 kHz. E aqui, acho que é na terça-feira, também das 9h30 às 10 UTC em 7.780 kHz. Ok? Então, os amigos que ouvirem podem mandar seus informes de recepção a radiogram@verizon.net. O radiogram, sem o grama seria radiograma, mas sem o A final. Então fica radiogram@verizon, com Z, verizon.net. Em alfabeto fonético internacional, Romeo Alpha Delta Índia Oscar Golf Romeo Alpha Mike @Victor Eco Roma Índia Zulu Oscar November Eco Tango. Então vamos aí ouvir a emissora do Radiogram. Quem nos agradece é o Kim Andrew Elliott. Kilo Delta Nono X-Ray Bravo. Kim Andrew Elliott. Bom, mas não podemos deixar de citar que as emissoras estão no novo período radial A26, que vai de 30 de março de 2026 a 25 de outubro também de 2026. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 0h às 2 UTC em 9.870 kHz. Também de 1 às 2 em 7.260 kHz. Já das 16h30 às 17h30 UTC em 13.725 kHz. A Rádio Turquia também está transmitindo em português, de 1 às 2 UTC em 7.260 kHz. A Rádio Taiwan permanece firme nas ondas curtas, em idioma espanhol, por meio da Rádio Miami Internacional, de 1 a 1h30 UTC, em 17.790 kHz, das 2 às 2h30 UTC, em 5.010 kHz, das 22 às 22h30 UTC, em 15.770 e 17.790 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português, das 22 às 23 UTC, em 15.500, 15.520, 15.390 e 17.715 kHz de segunda a sexta-feira. A Rádio Martí transmite sua programação em idioma espanhol, de 1 às 6 UTC, em 6.030, 7.365 e 7.435 kHz. Das 10 às 13 UTC, em 9.805 kHz. Das 10 às 14 UTC, em 7.335 kHz. Das 11 às 15 UTC, em 9.410 kHz. Das 12 às 14 UTC, em 7.365 kHz. Das 13 a 1 UTC, em 11.930 kHz. Já das 14 a 1 UTC, em 11.860, só repetindo, 11.860, 13.570 e 13.720 kHz.
das 22 às 6 UTC, em 7.335 kHz. A Rádio Havana Cuba transmite sua programação em idioma português, com horário bem diferenciado, das 4h30 às 5 UTC, em 9.710 kHz, e das 22 às 23 horas UTC, em 15.230 kHz. A Rádio Argentina ao exterior transmite sua programação em idioma português por meio da Rádio Miami Internacional, das 23 às 0 horas UTC, em 9.455 kHz. Bom, mas vamos dar uma breve pausa e mandar abraços para os amigos que estão ligadinhos conosco, mundo afora, ok? Então, o nosso amigo Braulio Garcia, desde Sorocaba, São Paulo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O nosso amigo Herbley Ramos, desde Joinville, Santa Catarina, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O César Razek, desde Salvador, na Bahia, muito boa noite. Aqui também o nosso amigo Dino Bloise, desde Miami. O nosso amigo Otaviano Castro, desde São Paulo. Aqui também o nosso amigo Carlos André, pela cidade de Caruaru, Pernambuco. Ao nosso amigo Severino Melo, aqui também por Caruaru, Pernambuco. Ao Gernen Dantas, lá por Cajazeiras, na Paraíba. Ao José Claudino, desde o Piauí. Como também ao chefe Williams, lá de Teresina, no Piauí. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Nosso amigo Neuci Remedi Bidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao Luiz Tadeu, que também está ligadinho conosco lá no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Deixa-me ver quem mais por aqui. Também o nosso amigo Héctor Pino, desde Madrid, Espanha. Nosso amigo Pedro Sedano, também desde Madrid, Espanha. Nosso amigo Hugo Lopes, desde Chile. Ao nosso amigo jornalista Cefas César, lá por Extremóis, no Rio Grande do Norte. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. A nosso amigo Rafael Grajeda, de México. Também nosso amigo Martín Herrera, desde México. J. Garzón, desde Madrid, Espanha. Luis Valdeira, desde Chile. Frederic Atajode, desde Dakar, no Senegal. Também ao nosso amigo Fernando, desde Venezuela, muito boas noites. Daniel Nieves, desde Uruguai, muito boas noites. Também ao nosso amigo Félix de Oliveira, desde São Paulo. Aqui o nosso amigo João Galdino, aqui por Belo Jardim, Pernambuco, muito boa noite. Ao Dário Gabriele, desde Dolo, na Itália. Deixa-me ver quem mais por aqui. Johnny Antônio Ramírez, desde Peru, muito boas noites. Alessandro, desde São Paulo. Ao José Nogueira, do Clube do Rádio, lá por Suzano, São Paulo. O Acácio Martins, por Santo, São Paulo. Aqui é o nosso amigo Érico Tavares, por Paudalho, Pernambuco. Como também é o nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, por Recife, Pernambuco. Ao Nestor Braga, pela cidade de Jabotão dos Guararapes, também Pernambuco. Ao Rogério Krieger, lá por Nova Prata, no Rio Grande do Sul, como também a sua esposa Minéia. E a Laura Valentina, que chegou recentemente ao mundo. Aquele forte abraço, muita paz e luz para todos vocês. Bom, amigos, existe a propagação radioamadorística com duas versões
na verdade, o HF versus o VHF e o UHF. Então, bem interessante que os amigos possam entender como a ionosfera e o Sol e a altura da antena decidem o alcance de seu sinal. E porque 100 Ws em 20 metros chegam mais longe que a mesma potência em 2 metros, certo? 100 watts. Vamos lá. Ao apertar o PTT com o mesmo rádio e a mesma antena em 2 dias diferentes, e 2 extremos podem acontecer. Uma tarde o sinal mal vence o morro ao lado, na outra ele atravessa o Atlântico e te coloca dentro de uma conversa na Europa. O que mudou não foi o equipamento, foi a propagação, o conjunto de fenômenos físicos que decide até onde uma onda de rádio viaja antes de se dissolver no ruído. A resposta curta para quem só quer o essencial é esta: em HF de 3 a 30 MHz, a ionosfera devolve o sinal para a Terra e abre contatos entre continentes, em VHF e o HF acima de 30 MHz. A onda segue quase em linha reta e o alcance termina perto do horizonte. Saber essa diferença é o que separa quem opera no chute de quem opera e escolhe a faixa certa para cada conversa. E isso pesa ainda mais quando a internet cai e o rádio é o único elo que sobra. O nosso amigo, o Papa Yankee II, Charlie Echo Romeo, trouxe essas informações para a gente, o Carlos Rincon. Aí uma informação publicada também na Antena Ativa. Então, a propagação, sem mistério. Propagação é o trajeto da onda entre o transmissor e o receptor. Parece óbvio, mas o detalhe que muda tudo é que esse trajeto não é fixo. Ele depende da frequência que você usa e do estado da atmosfera naquele instante. A onda que sai da antena obedece à física do meio que encontra pela frente. Em frequências baixas, o meio reage de um jeito, em frequências altas, de outro completamente diferente. Por isso, a mesma palavra descreve comportamentos quase opostos quando você sobe de 14 MHz para 144 MHz. A divisão de largada vale guardar. Pelas definições de faixas adotadas internacionalmente, HF vai de 3 a 30 MHz, VHF de 30 MHz a 300 MHz e o HF de 300 MHz a 3 GHz. No Brasil, conforme a alocação da Anatel para o serviço de rádio amador, é nesse intervalo que vivem as faixas mais usadas. 80, 40, 20, 15 e 10 metros em HF, além de 6 metros, 50 MHz, 2 metros, 144 a 148 MHz, e 70 centímetros, em torno de 430 a 440 MHz, na vizinhança de VHF e UHF. Em HF, a ionosfera faz o serviço pesado. A dezenas de quilômetros acima de sua cabeça existe uma região onde a radiação do Sol arranca elétrons dos átomos do ar. Esse gás eletricamente carregado é a ionosfera. E é ela quem dobra a trajetória das ondas curtas de volta para o chão. O mecanismo é mais elegante do que o senso comum imagina. Não é bem uma reflexão de espelho, é uma refração progressiva. A onda entra na camada ionizada, na verdade, vai sendo curvada à medida que sobe e, se a densidade de elétrons for suficiente para aquela frequência,
desce de novo a centenas de quilômetros do ponto de partida. Quando a faixa está boa, o sinal ainda quica. Toca o solo, sobe outra vez, volta a descer. Cada um desses ciclos é um salto e é a soma deles que coloca uma estação modesta falando entre continentes. Já registramos no logbook contatos com a Europa e o Japão e também a África. Nem mesmo fim de tarde, aliás, no mesmo fim de tarde, em 20 metros, com 100 watts, potência de algumas lâmpadas. Não é sorte de principiante, é a ionosfera trabalhando a favor. As camadas que decidem o seu dia. A ionosfera não é um bloco único, ela se organiza em camadas que mandam de volta e de comportamento. Espera aí, amigos, só um instante. Ela se organiza em camadas que mudam de altura e de comportamento conforme o Sol bate nelas, e 3 importam para o operador. A camada D fica embaixo entre cerca de 60 a 90 km e só existe de dia. Em vez de devolver o sinal, ela o absorve e castiga justamente as faixas baixas, como 80 e 40 metros. É por isso que o DX em 80 metros some sob o sol, a pino, e renasce quando a noite chega e essa camada se dissolve. A camada E mora por volta de 100 a 120 km e tem papel mais discreto no dia a dia, embora reserve surpresas. Guarde o nome porque ela volta a aparecer mais tarde. O trabalho nobre fica com a camada F, a mais alta e densa, que de dia chega a se dividir em F1 e F2 e pode passar dos 300 km de altitude. É ela a responsável pelos saltos longos. Quando alguém diz no ar que a banda abriu, quase sempre está celebrando a generosidade da camada F2 naquele momento. Acesse o QR Code aqui do lado ou o link. O Sol comanda o jogo. Aqui está o ponto que separa o radioamador atento do que apenas gira o dial na esperança. Em HF, quem manda na propagação é o Sol, e o Sol trabalha em ritmo cíclico. O ciclo solar se repete a cada cerca de 11 anos, oscilando de um mínimo de calmaria a um máximo de fervura de manchas solares. No auge desse ciclo, as faixas altas, 10, 12 e 15 metros, abrem com frequência e permitem contatos enormes, com pouquíssima potência. Entretanto, no fundo do ciclo, essas mesmas faixas passam dias quietas e o operador migra para 40 e 80 metros. Some a isso o horário, a estação do ano e as tempestades geomagnéticas capazes de derrubar uma faixa em minutos, e você tem o quadro completo. Esses parâmetros não são adivinhação. O Space Weather Prediction Center da agência norte-americana NOAA publica continuamente os índices que medem o humor do Sol. 2 números resumem boa parte da história. O fluxo solar, conhecido como SFI, que é medido no comprimento da onda de 10,7 centímetros, frequência de 2.800 MHz. E funciona como termômetro da quarta energia. O Sol está injetando na ionosfera. Quanto mais alto, melhor para as faixas altas. Já o K-Index mede a agitação do campo magnético da Terra. Quando ele sobe, prepare-se para sinais embolados
e aberturas que fecham sem aviso. Os 3 sabores da propagação em HF. Na prática, o sinal de HF chega de 3 maneiras. A primeira é a onda terrestre, que acompanha a superfície do terreno e resolve bem as distâncias curtas, sem depender do céu. A segunda é a onda celeste, a tal refração ionosférica, que é o motor de praticamente todo o DX. A terceira é a minha preferida e a mais subestimada, a linha cinzenta. É a faixa móvel de penumbra que separa o dia da noite e corre o planeta inteiro a cada amanhecer e anoitecer. Nesse breve intervalo, como a camada D recém-adormecida e a F ainda forte, certas rotas ficam abertas como em nenhum outro horário. Vale a pena trocar algumas horas de sono para flagrar isso ao menos uma vez na vida. Bom, amigos, em relação aí às ondas, HF e VHF estão lado a lado, certo? Para fixar o contraste, vale muito a pena observar o seguinte: faixa HF vai de 3 a 30 MHz, refração da ionosfera, alcance típico global e depende do Sol muito. Uso clássico para DX internacional. A faixa de VHF de 30 a 300 MHz, que é a linha de visada, local ou regional. Depende do Sol, muito pouco. Uso clássico, repetidoras e emergência. A UHF de 300 MHz a 3 GHz é uma linha de visada. O alcance é local, depende do Sol muito pouco também. E o uso clássico é imóvel, satélites e repetidora. Então, aí é a diferença das coberturas, certo, amigos? Então, mais detalhes, amigos, podem acessar antenativa.com.br/propagação radioamadorismo HF VHF. Muito interessante essa matéria e é muito, mas muito interessante mesmo. Os amigos que não sabem ou se já sabem vão estudar um pouquinho mais, vão ficar mais sabidos, podemos dizer assim, mais sábios, né, na verdade, mas por que não dizer sabidos? Ok? Ficar sabendo um pouquinho mais. Ok, amigos? Então fica aí as informações bem interessantes e eles têm as fontes bem, assim, podemos dizer, com ênfase no que estão classificando. A Space Weather Prediction Center, a Anatel, DX Maps, VOCAP Online e PSK Reporter. Então, muito bom mesmo esse material. Certo, amigos? Mas aqui, pronto, vamos chegando ao final. Pensei que alguém mandou mais uma mensagem, mas vamos lá. De aqui, o Herbley Ramos, desde Joinville, Santa Catarina, também mandando aqui abraços, mais uma vez. O PU, o Papai Uniforme 5º, Hotel Romeo Alpha, Herbley Ramos, desde Joinville, Santa Catarina. Bom, amigos, vamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. O programa Boletim DX teve a sua edição número 225. E só tenho a agradecer a todos pela audiência, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. E até o nosso próximo programa. E antes de finalizar, os amigos que nos escutam de qualquer parte do Brasil ou de qualquer parte do mundo, que desejar o seu EQSL, pode solicitar via e-mail dxclubesemfronteiras@gmail.com ou também pelo telefone, pelo celular, pelo WhatsApp. Para quem está fora do Brasil, o código internacional é o 55, o código de área do estado, ou seja, da província e estado, que é a mesma coisa para alguns países, é província,
para nós é estado. Então 55 mais o código do estado, que é o 81, e o 992571734. Só repetindo, 55 é o Código Internacional do Brasil, o 81 é o Código de Área ou do Estado, o 992571734. Ok, amigos? A todos, muito boa noite mais uma vez e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos! Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Melhor programação. O que você merece. Simplesmente diferente.